Diogo, queria que você contasse um pouco do seu início no futebol, como é que foi começar a trabalhar com esporte e depois futebol, entrar na comissão técnica do Leonardo Jardim, como é que você conheceu ele e chegou até o Cruzeiro posteriormente. Muito obrigado pelo convite, desde já. Bem, tudo começou, eu desde que me lembro que adoro futebol e sempre foi um sonho trabalhar no futebol. Com o passar dos anos, depois vamos começando a ter uma mentalidade mais específica daquilo que nós queremos fazer durante a nossa vida, durante a nossa carreira. E isso começou quando eu estava na universidade, especialmente mais na parte final, já no mestrado, onde eu comecei a querer enverdar pela parte do futebol profissional. O meu curso era inicialmente para base, vocês falam base aqui, não é? Só que eu pedi aos diretores da universidade, neste caso da Universidade de Desporto, para fazer o meu trabalho final da tese virado para o futebol profissional, porque era efetivamente nesse sentido que eu queria levar a minha carreira, e eles abriram esse expediente e deixaram-me fazer o trabalho, que na altura foi com base na equipa campeã do Mónaco de 16-17, que depois chegou à meia-final da Liga dos Campeões. E pronto, após esse trabalho surgiu o convite de integrar a comissão técnica. E como é que foi esse primeiro contato com o Leonardo Jardim? Você falou até que fez um trabalho, né, de conclusão de curso em cima nessa passagem marcante dele no Mônaco. Queria que você comentasse um pouco como é que foi esse primeiro contato até depois acabar se tornando uma pessoa próxima a ele. Não, eu já conheço o Mister há 30 anos, porque nós somos família e a equipa técnica toda este ano era toda em volta de uma reunião familiar. O Vieira é compadre, ou seja, é padrinho do filho do Mister. O Barros é padrinho de casamento do Mister e eu sou seu sobrinho. E então este ano a comissão foi assim mais curtinha, mais familiar, por isso em relação à parte de conhecê-lo já o conheço há muito tempo. Depois o meu primeiro trabalho foi no Al Hilal, na Arábia Saudita, um ano muito bom, acabamos por ganhar a Supertaça, acabamos por ganhar a Liga dos Campeões Asiática e mais tarde o clube ganhou também o campeonato. Portanto, foi um ano extraordinário para começar, eu não podia pedir melhor. Depois disso, tivemos experiências no Oriente Médio, continuamos lá. Fui nos Emirados Árabes Unidos, depois trabalhamos no Dubai, um projeto um pouquinho diferente do Al Hilal, um projeto onde era uma equipa grande, só que nos últimos anos não tinha vindo a performar como queria. Inclusive no ano anterior tinha acabado em quinto lugar, a 20 pontos do primeiro, e quando nós chegamos lá apanhamos um grupo muito forte, muito bom, humanamente falo, e isso é sempre um fator extra no futebol. E acabamos por ganhar o campeonato esse ano, algo que o clube nunca tinha ganho depois de ser feita a junção, e foi um ano muito especial porque, além da parte profissional, parte pessoal, foi muito importante para mim, porque foi o primeiro ano onde eu assumi sozinho a parte da análise da comissão. O ano anterior no Al Hilal tinha sido o meu primeiro ano, tinha uma pessoa que era o chefe e eu era o segundo, e aprendia e começava a ter algum calo, em Portugal nós falamos calo, para poder mais tarde desenvolver. E nesse segundo ano foi quando
essa oportunidade apareceu e a partir daí tem sido sempre assim. Depois dos Emirados, fomos para o Qatar, um projeto muito parecido ao dos Emirados, projeto onde é uma equipa grande, top 3 do país, mas que nos últimos anos também não tinha conseguido os resultados que pretendia. Tinham acabado em nono no ano anterior, não caíram por 2 pontos e o objetivo quando nós chegámos era trazer o clube de volta onde o clube merecia estar e onde a história o coloca. A verdade é que acabamos o ano a 2 pontos de ser campeões, infelizmente não deu, e acabamos por perder a final da taça também, infelizmente, mas no cômbito geral eu acho que foi um ano muito positivo e que eu acho que toda a gente ficou muito satisfeita. Depois do Qatar, tivemos ali um período de 2 meses, onde voltamos aos Emirados para trabalhar no Al Ain, mas o Mister teve uns problemas pessoais que foram graves e ele precisou de algum tempo para poder resolvê-los. Inclusive nós só tivemos 2 meses, 3 meses lá no clube, o trabalho estava a ser feito. Ele, como tinha que ir a Portugal e voltar todas as vezes, ficava difícil a comissão ter que gerir a semana toda de treinos e tudo o que envolve, e o Mister voar para Portugal e voltar na véspera de jogo para poder assumir o jogo. E então chegou a um ponto onde isso depois ficou inconcebível, não dava para fazer, era muito desgastante, e o Mister conversou com a direção e chegaram a um acordo de cada um ir para o seu lado. O Mister acabou por dar apoio à pessoa que precisava da sua ajuda naquele período, e depois foi quando surgiu o Cruzeiro. Queria que você falasse um pouco desse começo no Cruzeiro, ali o Campeonato Mineiro, que acabou tendo uma eliminação. Você já imaginava que esse começo ia ser difícil, ou tinha expectativa que teria menos problemas, e depois a gente toca nesses outros momentos. Mas falar primeiro desse momento no Campeonato Mineiro, como é que foi essa primeira impressão do Cruzeiro e aquela eliminação, como é que vocês digeriram isso, como é que foi ali a mentalidade de vocês nesse começo de passagem? Quando nós chegamos, se não estou em erro, no dia 9 de fevereiro. 9 de fevereiro fizemos o primeiro jogo com o Democrata. Eu não sei se foi no dia 10, se foi no dia 11, não tenho a certeza. Mas pegámos na equipa sem conhecer e fizemos o jogo. Depois tivemos, se não estou em erro, 20 e poucos dias, quase um mês, sem jogos, até à meia-final do Mineiro. As coisas não correram como nós queríamos, talvez o processo ainda não estivesse bem consolidado, porque às vezes as pessoas querem as coisas para amanhã, mas no futebol os processos às vezes demoram um pouquinho mais, e para as coisas ficarem consolidadas e serem feitas assim de um momento para o outro é preciso algum tempo, é preciso alguma habituação, e eu acho que nessa fase da temporada nós e os jogadores ainda não estávamos todos no mesmo canal para podermos elevar o nível do clube. E pronto, as coisas não correram da melhor forma, acabamos por perder nos penaltis, mas faz parte. Você falou de não sentir ali no começo uma conexão dos atletas que veio posteriormente. Em que momento você sente que a comissão se conectou com os jogadores e o time passou a dar liga? Você fala que no Mineiro ainda sentia que não havia esse canal. Em que momento que você fala, ali sim foi a virada de chave? Eu acho que não tem a ver com a ideia de que os jogadores e a comissão não conseguiu interligar. Eu acho que é mais uma consolidação do processo que ainda não tinha bases para conseguir chegar onde chegou depois. Independentemente de ter entrado jogadores, terem sido jogadores, eu acho que não foi esse o caso, mas a verdade é que depois
jogo da Sul-Americana, se não estou em erro, que foi o jogo que nós ficamos virtualmente eliminados. Não, acho que foi o Palestino. Acho que foi o Palestino. Eu acho que o grupo todo se juntou e percebeu que por aquele caminho que a malta ia, não ia dar certo, e que se o clube queria coisas diferentes, a gente não podia estar a fazer as mesmas coisas que fazíamos antes, porque as coisas que nós fazíamos antes deu um resultado, se voltássemos a fazer as mesmas coisas ia dar o mesmo resultado. Então eu acho que o grupo uniu, fechou e procurou uma coisa diferente, que mais tarde também colocou o clube num patamar diferente. Muito se falou ali no começo daquela mudança, né, que o Jardim faz no esquema, até acaba que o Dudu sai do time depois, né, vai até para o Atlético. Ali naquele início, quando o Jardim opta por fazer essa decisão de mudar o esquema tático, mudar os jogadores, como é que foi isso? Até porque a gente sabe que tinha um peso, eram jogadores que tinham nome, tomar essa decisão na comissão técnica, como foi isso? Você fala que os jogadores tinham nome, só que é preciso relembrar que o Mister trabalhou com jogadores top 5 mundial, top 3 mundial possivelmente. E quando vamos pôr isso em comparação, se ele nessa altura com esses jogadores não cedeu nas suas ideias, na forma de pensar, nem colocava o jogador acima da equipa, era o conjunto, não tinha porquê em outro lugar acontecer algo diferente. E essa sempre foi a ideia do Mister, um grupo onde não existisse um foco, onde fosse o grupo a parte primordial do sucesso. Um atleta que se desenvolveu muito durante a passagem de vocês por Belo Horizonte foi o Matheus Pereira, um atleta que já havia trabalhado com vocês no Al Hilal. Como é que foi desenvolver? Porque ele, ano passado, teve uma temporada de mais gols, mais assistências, e esse ano a gente viu uma crescente dele numa função mais cerebral, antes ali com pré-assistências, jogadas antes da conclusão. Queria que você falasse um pouco desse atleta, como é que foi trabalhar com um cara que hoje é referência para os torcedores do Cruzeiro. Sim, nós trabalhamos com o Mateus em 2021 no Al Hilal. Inclusive trouxemos do West Brom para a Arábia, nós queríamos muito contar com ele e voltamos a trabalhar com ele aqui, eu pela segunda vez, o Léo já era a terceira, porque no Sporting eu acho que ele chegou a subi-lo da equipa B para a equipa A em algumas sessões de treinamento. Mas sim, foi uma surpresa muito agradável, porque, e eu comentei isto com ele, engraçado, que pareciam dois jogadores diferentes. O Mateus de 2021 era um jogador, o Mateus de 2025 era um jogador completamente diferente, melhorado. Por isso é que ele estava a apresentar um nível que apresentou durante toda a temporada. Eu acho que isso não é só um trabalho técnico, porque isso já lá estava. Eu acho que é mais uma parte mental, que ele percebeu que talvez para chegar ao patamar onde ele chegou, seleção brasileira, é preciso dar um pouquinho mais, e durante esta temporada ele realmente foi um dos jogadores-chave da nossa boa campanha. E sim, ele não fez tantos golos, mas ele foi muito importante em todas as fases do jogo, especialmente na fase defensiva, que era algo que ele, da outra vez que trabalhamos juntos, tinha alguma dificuldade, e este ano que passou, nós vimos um jogador diferente, um jogador com vontade de ganhar, um jogador com vontade de não deixar o adversário vencer o duelo, um jogador em outro patamar, e que, tal como o restante do nosso grupo, ajudou muito o clube. Mas estamos a falar aqui do Mateus, podíamos falar de muitos outros jogadores. Tínhamos ali uma base muito forte, que foi quase o esqueleto daquela equipa, daquele plantel, não só durante o jogo, mas também extra-jogo, no balneário,
situações que aconteceram durante a temporada. É preciso termos líderes fortes que consigam gerir tudo isso. Não adianta termos bons jogadores se não tivermos depois bons líderes, onde a malta mais jovem, a malta que às vezes não joga tanto, precisa de se apoiar, e esses jogadores, o Lucas, o Romero, o Cássio, o Fabrício, foram jogadores muito importantes nessa parte da temporada. Você falou que você era o responsável no grupo da comissão por fazer a parte analítica. E um cara que você falou do desenvolvimento de atletas, um jogador que teve uma crescente muito grande foi o Caio Jorge, porque antes ele passou por muitos problemas de lesão, é um jogador jovem ainda, e em 2025 ele conseguiu dar essa consolidação no Cruzeiro, dar esse salto, viu a temporada mais artilheira da carreira dele, conseguiu até uma artilharia que o Cruzeiro não tinha no Campeonato Brasileiro há 50 anos. Como é que foi desenvolver esse atleta? Quais análises vocês fizeram para que ele desse esse salto de nível que ele deu até atingir a seleção brasileira, como você falou também do Matheus, que é outro que foi para a seleção? Assim, nós tentamos potencializar cada jogador. O Christian tem umas características, o Caio tem umas características, o Kaique tem umas características, o William tem umas características, N jogadores têm características diferentes. Nós não podemos focar numa situação específica e dizer assim, não, tu tens que fazer isto desta forma. Nós às vezes temos que pegar na forma que nós jogamos e tentar adaptar o jogador para aquilo que nós queremos. O Caio era um exemplo perfeito disso. O Caio já tinha todas as características que nós precisávamos. Nós gostamos de um avançado rápido, capaz de atacar espaço. E o Caio tinha tudo isso. Só que eu acho que faltava confiança ao Caio. E essa confiança, além de nós, todos os dias, podermos ajudar tanto o Caio como toda a gente, os golos é que trazem essa maior confiança. E ele começou a marcar sistematicamente após o São Paulo, acho eu, e eu acho que foi essa a virada de chave para ele. Ele começou a ter ali sequência de jogos, sequência de golos, e ele começou a perceber que realmente era aquele tipo de situação que ele estava a precisar para conseguir voltar àquele nível que o levou para a Europa. E é normal que em alguns momentos aconteça algumas oscilações. Todos os jogadores passam por algum momento assim. Você citou o Caio, a gente está falando do Caio. Teve um momento no segundo turno que ele ficou alguns jogos sem marcar. Como é que o Jardim fazia nesses momentos de oscilação para manter o time aceso, para voltar no próximo jogo a render como o esperado, para entregar novamente nesses momentos que o time deu essas oscilações? Não tinha assim nenhuma forma especial de reacender o time. Eu acho que durante a temporada, todos eles, os 27, 28 jogadores que nós tínhamos, todos queriam dar o seu máximo. Claro que o futebol é um desporto e existem momentos de forma. E é impossível um jogador estar sempre, constantemente, no pico de forma dele durante uma temporada. Geralmente as temporadas são sempre com altos e baixos e é nesse sentido que às vezes é preciso gerir o grupo, o elenco, a parte psicológica, porque na realidade nós estamos a falar aqui de performance e não adianta a gente dizer que este jogador tem que jogar sempre porque é o jogador X. Não, o jogador X às vezes está num momento menos bom e tem um jogador Y que está num momento melhor. E é nesse sentido que geralmente as coisas são geridas, mas essa fase do Caio acho que faz parte e ele depois no final de temporada voltou a mostrar porque é que foi aquele jogador importante. E falando do Brasileirão, o Cruzeiro fez uma campanha histórica na era recente do clube, porque conseguiu voltar a ser competitivo após mais de 10 anos. Queria que você falasse um pouco dessa campanha,
como é que foi trabalhar isso semana após semana, tanto os momentos bons com as grandes vitórias contra o Palmeiras, o Flamengo, que são os times mais poderosos, quanto também aqueles momentos de baixa em que o Cruzeiro teve dificuldade contra alguns times da parte de baixo da tabela. O que passava na cabeça de vocês nesses momentos, tanto nos bons quanto nos momentos de desafio? Não, eu acho que sim, efetivamente, durante a temporada, se formos a fazer um resumo, nós acabamos por ter mais dificuldades contra equipas que geralmente baixavam o bloco e causavam mais dificuldades no último terço, especialmente para conseguirmos entrar e arranjar soluções. Mas, no geral, na temporada, porque o Brasil é um campeonato muito competitivo. O Brasileirão é um campeonato muito competitivo. Nós temos equipas aqui que são capazes de ganhar a qualquer equipa, o primeiro para ganhar, o último para ganhar o primeiro e vice-versa. E eu acho que, se formos a fazer um resumo no cômbito geral, essa temporada foi positiva porque, embora houvesse esses momentos oscilantes da temporada, contra equipas que às vezes baixavam o bloco, eu acho que, no geral, a ideia que foi passada, a ideia que queríamos que acontecesse, aconteceu. Mas depois voltamos a bater naquela fase do momento de forma e, às vezes, as características dos jogadores, naquele tipo de situação específica, não era o que nós precisávamos, mas isso faz parte. Nenhum clube, nenhum treinador no mundo pode dizer que tem todos os jogadores que gostava para uma situação específica. Às vezes, um jogador tem uma capacidade de desequilibrar no último terço, fazer um último passe, tem outro jogador que tem uma capacidade melhor de controlar espaço, de ser agressivo no pós-perda, de conseguir ligar o jogo. E então o elenco é todo feito com essas variações de jogadores. E nós, realmente, contra essas equipas que às vezes baixavam o bloco, tivemos alguma dificuldade e foi mais complicado gerir isso. Nós tentámos arranjar soluções, umas vezes funcionava, outras vezes não funcionava, mas é o futebol, isso faz parte. E um outro momento da temporada que marcou os torcedores foram aquelas 2 vitórias contra o Atlético no mata-mata. Vocês estavam ansiosos para esses jogos, porque o Jardim mesmo falou que ficou muito chateado quando foi assistir aquele clássico que o Cruzeiro perdeu, então tinha um gosto a mais jogar contra o Atlético, ainda mais daquela forma que o Cruzeiro acabou conseguindo ser dominante, vencendo os 2 jogos, tendo um destaque tanto ofensivo quanto defensivo. Sim, eu acho que esses jogos da Copa, todos eles, não só do Atlético, mas desde Vila Nova, o CRB, especialmente o CRB, eu acho que foi a partir do CRB, porque o Cássio, no jogo de volta, faz aquela defesa do penalti aos 80 e muitos, e foi especial esse jogo, foi especial os 2 jogos contra o Atlético, que acabou por ficar 4-0 no agregado. Tinha essa parte que, quando nós chegámos, foi no dia do Clássico, e realmente nós vimos o Mineirão com 63 mil pessoas, e quando acabou o jogo nós sentimos um peso de tristeza, e a gente também sentiu isso um pouquinho, e ele queria sempre dar essa alegria aos adeptos, conseguir a vitória contra o rival, e acabou por acontecer, tanto em casa como fora, na Copa. E depois temos o último jogo, os últimos jogos da Copa contra o Corinthians, que infelizmente no jogo de ida houve aquela situação do golo que não foi anulado, não havia câmaras que mostrassem isso, e no segundo jogo fizemos um jogo extraordinário, possivelmente top 5 da temporada, na minha opinião, onde os jogadores foram excepcionais, fizeram tudo aquilo que nós tínhamos pedido, e depois acabamos por, nos penaltis, não ser felizes. Você falou do jogo contra o Corinthians, como é que foi a reação de vocês? O gol de mão, vocês viram só posteriormente, quando teve aquele vídeo que sai nas redes sociais? Como é que vocês reagiram quando vocês viram isso?
Honestamente, nós, quando fazemos a captura do vídeo, o nosso vídeo não mostrou a mão, porque a câmara está do lado de cá e não tem como mostrar tão nitidamente como essa câmara que apareceu no dia seguinte a falta. No entanto, eu sou obrigado a referir que a CBF era obrigada a ter aquela câmara num jogo dessa importância, num jogo que estava tanta coisa em jogo. Eu acho que foi um erro, entre outros durante a temporada, mas um erro muito grave. Mas pronto, depois de ter acontecido não há nada a fazer e tivemos que dar a volta por cima. Essa questão da arbitragem é muito debatida, tanto entre nós brasileiros quanto quando pessoas de outras ligas vêm trabalhar aqui, técnicos portugueses, argentinos, ou de outros países da Europa também, vêm trabalhar aqui, volta a ter isso em tona. Como que foi para vocês? Isso gerou um desgaste? E como é que se avalia essa questão? Porque é um tema que acaba sempre voltando à tona. É um tema complexo, porque o Brasileirão é um campeonato talvez top 10, talvez não, top 10 mundial, onde tem jogadores que são equacionados para as melhores equipas do mundo, tem treinadores muito competentes, tem clubes interessados tanto em treinadores como em jogadores que atuam aqui no Brasil, e eu não consigo entender como é que um campeonato onde tem tantos jogadores importantes, tantos treinadores importantes que atraem interesse da Europa, especialmente, não tem uma arbitragem profissionalizada ao nível dos atletas, dos treinadores, que são realmente as pessoas que levam o jogo. Isso acho que foi uma situação que a CBF devia repensar, porque para o futebol brasileiro é muito importante que a arbitragem seja profissionalizada, porque não tem sentido haver jogadores profissionais, jogadores de seleção, treinadores internacionais, e depois termos árbitros que não são profissionais. A verdade é essa, não são profissionais, muitos deles. Alguns FIFA, mas outros não profissionais. E pronto, eu acho que esse ajuste tinha que ser feito. Depois existem questões políticas, mas não vamos entrar por aí porque não vale a pena. E ainda citando esse jogo contra o Corinthians, o Cruzeiro acabou fazendo um jogo abaixo do esperado na ida. O que você acha que faltou para o Cruzeiro? Qual foi o problema ali que acabou ficando tão um jogo burocrático, muitas vezes também faltas, né, por parte da arbitragem, mas o Cruzeiro não conseguiu desenvolver na parte ofensiva? O que faltou ali naquele jogo? Qual foi o problema nessa partida que a gente acabou vendo na partida seguinte um comportamento diferente? Comportamento, eu acho que aquele jogo que nós tivemos contra o Corinthians 3 semanas antes, em casa ganhámos 3-0, acho que influenciou negativamente sobre o jogo da Copa, porque embora não devesse ser assim, eu acho que naquela altura os nossos jogadores não entraram a 200% como tinha que ser numa meia-final. Entraram naquele vamos ver o que é que vai dar, e o Corinthians entrou mais forte que nós, entrou mais focado que nós, e no pós-jogo nós fizemos questão de mostrar todas essas lacunas que tivemos e mostramos o que é que nós tínhamos que mudar, de que forma, para poder virar a eliminatória, porque se fizéssemos o mesmo que fizemos no primeiro jogo, não tínhamos hipótese nenhuma. Eu acho que isso foi o que se passou assim no âmbito geral nesses 2 jogos. No primeiro jogo, onde nós, o elenco, os treinadores, eu vou colocar toda a gente, não vou colocar só os jogadores, não demos realmente, se calhar não demos o ênfase que devíamos ter dado, ou não transmitimos da forma que devíamos ter transmitido para aumentar os níveis anímicos, da mesma forma que aconteceu no segundo jogo, que eu acho que foi, eu já referi, foi um jogo extraordinário e a malta portou-se muito bem.
No segundo jogo, já entrando na reta final da entrevista, o Cruzeiro faz os 2 gols com o Arroio. Esse atleta que é bem jovem e acabou ganhando espaço no final da temporada, que vocês pensam, o que falou ali com o Arroio naquele momento que ele vai entrar, substituir o Sinisterra e entra, faz os 2 gols, e o Cruzeiro acaba crescendo no jogo, depois toma um gol e também aí a partida segue 2-1. Não, o Arroio foi uma contratação que chegou na janela do meio do ano, um jogador que nós precisávamos desse tipo de características e não tínhamos no plantel. E ele foi um jogador que, embora jovem, tem muita potencialidade e ajudou-nos em momentos importantes. Esse jogo do Corinthians é um deles, mas no jogo do Bahia também entrou muito bem. Em outros jogos foi importante, tanto ele como o Sinisterra, a malta que chegou depois, deu um up ao time que foi importante. Em relação ao que foi falado com ele, eu não sei, porque eu durante os jogos eu estou num patamar mais elevado do que o banco, porque eu no intervalo levo sempre alguma informação para o vestiário, para que a gente possa discutir o que é que está a acontecer e o que é que podemos melhorar. E então essa parte do que é que foi dito eu não lhe consigo responder, mas a verdade é que ele teve um papel muito importante, fez os 2 golos e pronto, e foi isso. Agora entrando nessa parte final, a gente acabou sabendo, né, o Jardim, você mesmo também cita aqui, né, o próprio falou na entrevista que a esposa dele estava com algumas questões médicas e vocês também, você ressaltou aqui que vocês são muito família. Nessa reta final, como é que foi saber que vocês não continuariam no projeto e em que momento que isso foi comunicado? Até no final da temporada acaba ali depois do jogo, né, anunciando a saída. Em que momento você soube disso e como é que foi se despedir desse projeto aí que, mesmo em pouco tempo, foi marcante, eu acredito, para você? Sem dúvida, foi um projeto muito importante na minha vida, talvez o projeto que eu mais tenha gostado de trabalhar, por tudo, pelas condições de trabalho excepcionais, pelas pessoas que trabalham no dia a dia, no CT, pelos jogadores, pela direção. São pessoas diferentes e foi realmente uma experiência muito positiva, tanto dentro como fora de campo. Em relação ao término, já era uma coisa que o Mister tinha alertado, a direção, com algum tempo antes, não foi em cima do joelho, já tinha vindo a conversar com eles. Ficamos tristes, claro que ficamos tristes, porque tanto eu como o Barros e o Vieira estávamos a usufruir muito desta experiência. Mas como você falou, isto é uma família, nós somos uma equipa técnica, uma comissão técnica e para onde o líder decidir, nós podemos decidir por nós, mas é preciso ter um pouquinho de consciência e interpretar os momentos. Tínhamos que perceber que ia chegar mais alguém, ia ter a sua comissão e que para o clube e para essa pessoa se calhar não fazia tanto sentido ter profissionais da comissão anterior, o que é perfeitamente aceitável e eu acho que nesse sentido não é um problema, são coisas do futebol, faz parte e saímos todos bem, todos com uma relação muito positiva e isso eu acho que é o mais importante no futebol. E acabou depois do campeonato saindo algumas notícias até que o Flamengo estaria interessado, que poderia haver esse retorno, que houve até ligação. Teve algum, dentro do que você sabe, houve alguma coisa assim, ou as coisas que saíram são inverdades? Até porque falou dessa questão dos problemas pessoais, houve essa possibilidade realmente de voltar ao Brasil tão rapidamente? Eu vou dizer-lhe uma coisa. Se há uma coisa que eu valorizo no Mister, é o carisma dele e o caráter. Ele, N vezes, falou com o Pedrinho, o Pedrinho presidente, e disse que no Brasil só treinava o Cruzeiro, não treinava mais ninguém. Efetivamente, depois de sairmos, houve uma abordagem do Flamengo, houve uma reunião, mas
como eu lhe disse, a palavra é uma coisa muito importante e para ele, mais que dinheiro, o caráter é algo intocável. E nesse sentido, ele manteve a palavra dele. Ele também não queria voltar a trabalhar tão cedo aqui no Brasil. Já tinha dado a palavra que não ia trabalhar em outro clube brasileiro, senão o Cruzeiro. E eu acho que por aí a gente entende porque é que ele, com 50 anos, teve uma carreira tão alto nível. Porque para ser treinador de elite não chega só chegar, entender de treino e de jogo, entender noções táticas, noções técnicas. Para ser treinador de elite é preciso ser um gestor, é preciso ser um organizador, é preciso resolver problemas, é preciso colocar às vezes as pessoas no lugar delas, é preciso ser psicólogo. É uma conjuntura muito grande que, por isso é que só alguns depois conseguem chegar à elite e outros, embora tenham muito conhecimento tático, não conseguem ultrapassar um certo patamar, porque ser treinador é isso, é um conjunto de noções e situações que é importante ter. E agora, a nossa última pergunta. Queria que você mandasse um recado para a torcida do Cruzeiro. Eu sei que você é um cara que nas redes sociais você brinca, você descontrai, você até já provocou o Atlético, a gente já viu. Você gosta desse lado do futebol, de irreverência, dessa coisa do torcedor, da paixão, como é que você vê isso? E mandar também esse recado aí para a torcida do Cruzeiro que acompanhou o seu trabalho, o trabalho do Jardim, toda a comissão nesse ano de 25 que acabou agora há pouco. Não, eu gosto, eu acho que isso faz parte, é preciso não ultrapassar alguns limites, mas faz parte, e o que eu tenho a dizer à torcida do Cruzeiro é que saímos, mas vamos ficar de olho, vamos ficar a apoiar e esperemos que o trabalho seja bem feito e continue a escalada que o time está a ter, porque a estrutura está toda lá, os reforços chegaram, a espinha dorsal da equipa ficou, portanto eu acho que este ano tem tudo para ser ainda melhor do que o ano anterior e eu estarei a torcer por isso.